estamos aqui em Jandira com o Dr. Cláudio Lísias, que é secretário de Negócios Jurídicos de Santana de Parnaíba. E a questão a ser abordada agora é o ISS, né? Imposto sobre Serviço. Santana de Parnaíba perdeu ou não perdeu recursos com a ação movida pela capital, pela cidade de São Paulo? Dr. Lísias, fala pra gente, como é que está a questão do ISS em Santana de Parnaíba? Nós temos duas questões que envolvem essa matéria. São duas ações diretas de constitucionalidade. A primeira diz respeito ao ISS como um todo, há uma possível discussão da base de cálculo, e a segunda que é dos escritórios virtuais. A primeira ação nós perdemos, de fato, mas já manejamos alguns recursos. Inclusive manejamos recurso de embargos, é uma matéria mais técnica, não vou entrar em detalhes, mas há um último recurso a ser interposto essa semana, que é um recurso extraordinário para o STF, e uma cautelar. Mas, a par disso, nós tivemos a votação no dia de ontem, na Câmara dos Vereadores, de um projeto de lei justamente resolvendo essa questão. Nós contratamos o Dr. Paulo de Barros Carvalho, que é um dos advogados mais conceituados do Brasil e do mundo, e fizemos uma modificação do texto legal. Não que a nossa lei fosse inconstitucional, nós estamos defendendo que não é, mas para tirar qualquer margem de dúvidas. Portanto, nós não temos problemas em relação à arrecadação. Nós temos a manutenção dessa base com agora uma explicação de como ela se faz. Mas assim, antes tinha o padrão nacional de ISS, mas tinha um desconto de 67% na alíquota, né? Para as empresas instaladas ali. Isso se mantém ou não se mantém? Então a questão é a seguinte, a base de cálculo se for 100%, alguns municípios dizem por que ele é reduzido de 100 para 50 ou para 37 como o nosso, que é justamente você retirar da base tributos que as empresas já pagam para o Estado, para a União. A nossa lei não dizia o que era retirado, mas justamente os 37% já era a retirada desses tributos que incidiam sobre o mesmo serviço. Agora nós estamos explicando isso, como tem o município de São Paulo, como tem o município de Barueri. Então são municípios que explicaram na própria lei como é que se reduz essa base de cálculo. Você entende que isso deve deixar as empresas mais tranquilas em Santana de Parnaíba, não? Não tenho dúvidas disso, porque embora a gente pudesse manter a discussão, como estamos mantendo, da legislação anterior, essa nova lei vai retirar por completo qualquer margem de dúvidas. Você diz que ainda existem embargos, né, a serem julgados. Qual a sua perspectiva de final deste processo? Então, 2014 ainda não? Não, a nossa legislação nova talvez faça com que fique até prejudicada essa discussão da legislação anterior. Isso depende até de uma análise jurídica. Mas, a princípio, mesmo que não houvesse essa nova lei, nós tínhamos muita margem de sucesso na lei anterior. Mas, volto a dizer, não é importante para a gente esta ação se houver uma lei nova que possa regulamentar de uma forma diferente ou explicando a nossa base de cálculo em relação à lei anterior que não explicava. Então, as pessoas que estão dizendo que a cidade vai perder 30, 40 milhões de arrecadação de ISS estariam equivocadas, a princípio? Se não houvesse justamente uma iniciativa do prefeito e também do secretário jurídico para resolver essa questão, com certeza nós haveríamos uma perda. Mas nós trabalhamos em duas frentes, seja na manutenção da lei anterior, seja numa nova proposta. Os dois caminhos nos levam a manter todos os recursos que o município já tinha. Desculpe aí a questão dos escritórios virtuais, né? Essa questão, só para a gente clarear, como é que fica então, por enquanto? Nós também tivemos uma ação direta de constitucionalidade, não foi julgada pelo órgão máximo do Tribunal de Justiça, foi a decisão de um julgador, que é do relator, que concedeu uma liminar. Nós recorremos dessa liminar, não tivemos sucesso, e agora o recurso a ser interposto é o recurso para o STF, que é o extraordinário, com uma cautelar. Mas mesmo que isso não seja possível, nós já fizemos uma reclamação, que é uma outra medida direto no STF, já foi interposta inclusive, e estamos também discutindo a nossa própria relação de serviços. O município de São Paulo, por exemplo, não tem uma lei específica sobre escritórios virtuais, e possui escritórios virtuais. Então, porque Santana que tem uma lei específica até regulamentando a questão, fica à mercê de uma suposta inconstitucionalidade. Obrigada, secretário. Não.